Agora estou recebendo aqui a visita do Guilherme Karsten, que é escritor e ilustrador, para falar sobre os trabalhos e a carreira do Guilherme, que está percorrendo o mundo ali, levando os seus trabalhos. Guilherme, bom dia, muito obrigado pela tua presença. Bom dia, muito obrigado por me receberem aqui. Bom, você é blumenauense, formado em publicidade, design gráfico e autor de 8 livros que são premiados aqui no Brasil e em outros países. E suas obras estão percorrendo o mundo, né? Conte da sua carreira, Guilherme. Como é que começou tudo isso? Sim, então eu sou nascido e criado em Blumenau. Trabalhei por muitos anos no Belly Studio, que é um estúdio de ilustração aqui de Blumenau, de animação. Então foi uma escola para mim. E apesar de não ter sido um bom leitor quando criança, eu não gostava de ler livros, essa convivência no estúdio com livros, né, porque era o nosso serviço era ilustrar livros, acabei pegando gosto por isso. E você é a prova de que a gente pode mudar, né? Sou prova. E sou prova que isso dá para propagar isso, por exemplo, com os meus filhos, né? Meus filhos gostam de ler porque a gente desenvolveu esse hábito de leitura lá em casa, né? Então, depois eu trabalhei com o mercado de moda, eu gosto muito, mas o livro sempre ficou muito forte em mim. Aí eu comecei a ilustrar, me lancei como escritor também e tenho feito isso há 8 anos. 8 anos. E através da ilustração e dos livros que você publicou, você hoje está visitando países mundo afora, né? Isso. Tenho feito Tenho lançado, publicado livros aqui no Brasil e ao mesmo tempo lanço esses livros também em outros países e tenho feito algumas viagens para divulgar esses livros também. Como são as suas obras? Desculpa? Como são as suas obras, né? Quais são os seus livros, né? E o que eles levam? Para que público desses seus livros? As histórias que eu escrevo são livros infantis, né? E aí pode entrar no público de, 4 a 7 anos. Mas tem crianças de 10 que gostam, tem crianças de 5 e tem pais de 50 que gostam, entendeu? Mas mais ou menos o público é esse. Mas é criado para essa faixa etária. É criado para essa faixa etária. E são livros que eu faço para as crianças se divertirem, então tem mais humor. Não me preocupo com livros que tenham que passar alguma moral, mas sim pelo momento de diversão de ler o livro, né? Alegria. Isso, exatamente. Levando alegria. E muita ilustração. Muito. Porque a imagem cativa as crianças nessas idades. Imagens, cores histórias alegres. Isso mesmo. A minha natureza é ser ilustrador, é a arte visual, né? O texto veio depois, então naturalmente eles se juntaram em todas as minhas ilustrações, todos os meus livros são completamente ilustrados, né? Que é o que esse público infantil exige, né, de um livro, né? Ele precisa ter ilustrações para contar histórias também. E é esse teu trabalho de ilustração que te levou para fora do país, né? Isso que fez tu viajar o mundo. Por onde tudo você já passou levando o seu trabalho? Olha, os livros são publicados em várias línguas, então em muitos lugares que os meus livros são publicados. Eu não visitei esses lugares, mas eu já fui para os Estados Unidos, fui divulgar meus livros lá. Ano passado eu fui para Inglaterra, visitei escolas na Inglaterra, foi muito legal conversar com o público, com os ingleses pequenininhos lá, e muito divertido. E no final do ano eu fui para a China, e é por conta de um prêmio que eu ganhei. E aí o prêmio seria essa viagem para a China. E aí eu já me comuniquei com meus editores lá. Falei, tô indo para a China por conta desse prêmio. O que vocês acham de a gente fazer um tour? E aí eu viajei por algumas cidades lá, a gente foi visitar escolas, livrarias. Me apresentei em shopping center, me apresentei em museu e teve uma exibição do meu trabalho lá também. E como é que foi a receptividade por esses lugares que você passou, né? Por exemplo, quando você chega numa escola da Inglaterra, que a gente aqui imagina um primeiro mundo, uma coisa maravilhosa. Como é que foi essa receptividade? Na China, por exemplo, né, que é um país diferenciado, e você passou por várias regiões, então
por vários locais diferentes, né? Como é que foi tudo isso? Conta pra gente essa experiência, né? E que feedback você recebeu também? Sim, eu acho que os países são diferentes, as culturas são diferentes, mas criança é criança. Criança é sempre criança. São iguais? Sim, são iguais na sua essência. Então é muito divertido estar com elas. E elas gostam do barulho. Meus livros às vezes fazem barulho, né? Eu gosto de conversar com os leitores. Então eles participam disso. Então não importa a língua, não importa o país, a cultura, a brincadeira é sempre a mesma. Então isso é muito legal, né? De feedback, na China foi muito interessante, assim, porque o que eles prepararam, eu não sabia como eu ia ser recebido lá. E os meus editores falaram: ó, Guilherme, teus livros são famosos aqui. Fosse para lá sem saber legal. O que te esperava, né? Sem saber. E aí, assim, o que a gente tem... você vai numa escola aqui, sei lá, tem 200, 300 pessoas. Na China é 1.000. Sabe, assim, os números explodem, são muito maiores. A gente não tem noção aqui, né? A gente não tem noção, é muito grande. É um país gigantesco, né? O meu editor falava: a gente vai para uma cidade pequena, média, tem 5 milhões de habitantes. Eu falava: 5 milhões de habitantes é enorme. Então, tudo era muito grandioso, era muito legal, assim. E lá parece ser uma cidade como uma considerada Blumenau, né? De médio porte, pequeno, médio porte, né? Mas já com uma habitação absurda, né? Sim, tecnologia, tudo assim, é muito interessante. Agora, Guilherme, o que representa para ti fazer uma obra aqui em Blumenau, por exemplo, né? Fazer uma ilustração, um desenho, um texto, e saber que isso está sendo apresentado lá na China, lá na Inglaterra, está sendo utilizado em salas de aula de países do grande mundo, né? Do mundo moderno, né? O que representa isso para ti? Eu acho que representa que sonhos são possíveis de ser realizados, né? A gente fica: mas você mora onde? Você vem daquele lugar pequeno. Blumenau não acho um lugar pequeno, pelo contrário, eu acho um lugar muito interessante de se viver, né? Cultura, tecnologia e tudo mais. Não muito diferente do que se vê por aí, né? Não muito diferente. E acho que com a internet é muito fácil de você promover o teu trabalho. Então, eu não acho que a gente tem que se limitar. Se você tem um sonho, vai atrás. E se você se esforça, isso pode acontecer. Então eu fico muito feliz por isso. Porque não existem mais muros, não existem mais barreiras. Você consegue levar teu trabalho para tudo que é lugar nesse mundo. Esse é o lado bom da globalização, né? Acima de tudo. E você, quando começou esse trabalho, eu imagino, né, querendo levar alegria, levar conhecimento para as crianças aqui do seu lado, né? Do seu entorno, quem sabe crescendo. Mas não sei se imaginava que ia chegar no mundo todo assim tão rápido. Eu vou dizer que eu sou ambicioso. Eu sempre olhei artistas do exterior, europeus, publicando livros no Brasil. Eu falava: mas o que tem de diferente? Por que a gente não pode publicar lá fora? Então eu sempre olhei para o meu entorno, mas olhava com essa possibilidade: não, a gente também pode publicar lá fora, a gente também tem qualidade, porque a gente está lendo os mesmos livros, a gente está recebendo a mesma informação, tudo bem, tem alguns pontos diferentes, mas a gente tem acesso às mesmas informações, então a gente pode ter capacidade de mandar para fora. E foi isso que aconteceu, né? Até é interessante, o primeiro livro que eu escrevi, ele foi publicado, o primeiro foi publicado foi na França, antes de ser publicado no Brasil. E aí acontece isso com outros livros que eu tenho feito, né? O meu próximo livro, que vai sair agora no segundo semestre no Brasil, já está publicado na Inglaterra. Foi publicado Já foi publicado agora no início de fevereiro. E em outros países está sendo publicado simultaneamente. Que livro é esse? Se chama Você é um Monstro. É uma trilogia, uma história de um monstrinho, que ele conversa com o leitor, ele pergunta se o leitor é um monstro também e tal. Eu lancei o primeiro faz um ano, eu acho, aqui no Brasil, e na Inglaterra também, e o segundo já foi publicado, vai ser publicado agora, e já estou trabalhando no terceiro também. Agora, mesmo querendo entrar, né, nesse mundo globalizado, nesse setor, mas você esperava toda essa repercussão tão rápida? Olha, eu estou há muitos anos, então assim, é rápido para quem não conhece. Eu estou há tempo trabalhando, então a gente sempre está esperando mais e mais reconhecimento, né?
Mas eu te confesso que eu me surpreendo por alguns lugares onde eu não imaginei que as pessoas iam gostar do meu trabalho. De repente elas gostarem, pessoas virem falar comigo. Eu falei, mas como é que essa pessoa conseguiu ter acesso ao meu trabalho? Então, assim, eu sou surpreendido todo dia por alguns lugares, algumas pessoas que reconhecem o meu trabalho. E pessoas que eu nunca conversei indicando o meu trabalho também. Então, isso é de uma alegria enorme. Bom, com certeza. Vem mais por aí? O que está Vem programado? mais. Qual é o teu planejamento? Esse ano estou com a agenda cheia de trabalhos, alguns livros sendo escritos, outros a ilustração sendo terminada, já outros sendo publicado. Eu tenho ilustrado alguns livros para editoras inglesas também, que alguns livros vão sair lá fora e ser publicados no Brasil também. Então, a minha agenda se divide entre ilustrar livro para outros autores e ilustrar e escrever as minhas próprias histórias. Então, estou nesse meio, às vezes para mim, às vezes para os outros, esse ano inteiro. E com muita ocupação acima de tudo, muito, né? Muito, graças a Deus. E isso é importante. Guilherme, obrigado pela tua participação. Continue com esse sucesso maravilhoso, levando o Blumenau aí mundo afora com esse seu trabalho. Muito obrigado. Eu conversei com Guilherme Karsten, escritor e ilustrador, contou um pouco da sua história, da sua carreira e de seus trabalhos.